Queridos, hoje nós vamos meditar num texto de Paulo, muito famoso, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 12. Se você está estranhando minhas vestimentas hoje, incomuns para um culto de domingo, eu fiz um casamento e depois vim para cá, tá bom? Então, fique tranquilo, né? Ou já está testando um look novo. Não, fique sossegado. Gravata e o terno ficaram logo ali na entrada. Queridos, Romanos 8:12, nós lemos assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Existe uma expressão que a gente usa no jargão popular, mas que denuncia a idade do caboclo, que é o seguinte, fala assim, fulano de tal ainda não caiu a ficha, né? Para algumas pessoas que nasceram assim, já na geração do telefone celular e tal, elas nem imaginam quanta utilidade tinha uma ficha, mais ou menos há 15, 20 anos atrás, não é verdade? As fichas eram, espante você, fonte de comunicação instantânea à distância, porque existia uma instituição que morreu na nossa sociedade, chamada orelhão, né? E lá no orelhão nós inseríamos as fichas, e as fichas elas temporizavam uma ligação. As fichas também eram muito atuantes no serviço de salgadinhos e aquelas máquinas, né? Não tinha umas máquinas assim que você colocava e aí a máquina te dava alguma coisa em retorno. Às vezes você colocava alguma coisa na máquina e ela não te dava nada em retorno. Por quê? Porque não caiu a ficha. A ficha foi colocada onde ela deveria entrar, mas ela engastalhou, que é um verbo muito refinado do povo de Minas Gerais, ela engastalhou em algum lugar e ela ficou ali parada, né? Então, como todos nós sabemos, a gente tinha que dar um solavanco assim na máquina para ver se a ficha pudesse desengastalhar e cair onde ela deveria cair. Essa expressão, ela é uma expressão interessante porque ela ajuda também a gente a perceber que algumas vezes na vida cristã, a ficha entrou onde ela deveria, mas ela ainda não caiu onde deveria. E a doutrina da paternidade de Deus é certamente uma das fichas que mais custa a cair aonde ela deve chegar, que é o nosso coração. Eu sei que você sabe, e todos nós aqui sabemos, que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai porque, em primeiro lugar, nós somos criados por Ele, a imagem e semelhança dEle, mas Ele não só é o nosso Pai por isso, mas Ele é o nosso Pai de uma maneira muito especial, porque Ele enviou o Seu Filho para fazer com que todos nós pudéssemos ser filhos e filhas de Deus. No entanto, muitas vezes essa ficha ela entra aqui, mas ela não cai onde deveria, aqui. E se você já caminhou um pouquinho na fé cristã, você sabe que a distância entre a mente e o coração pode ser longa, muito longa. Nós podemos entender algumas doutrinas e ainda assim elas não terem efeito completo sobre o nosso coração. Por exemplo, você e eu sabemos que Deus é o nosso Pai. E que um dos atributos desse Pai é que Ele cuida. Jesus nos ensina isso no Sermão do Monte, no texto que nós citamos aqui hoje, Mateus capítulo 6. E no entanto,
Você e eu, quando passamos por tempos de aperto financeiro, de ameaça de demissão na empresa, quando nós passamos por tempos de dificuldade, nosso coração fica assim, angustiado e com dificuldade de descansar na presença do Pai. Quando, por exemplo, nós sabemos que Deus é o nosso Pai, mas nós temos ainda dificuldades de confiar nele nos momentos de crise, ou de depender dele completamente, ou de descansar nele nos tempos de espera. Suponhamos que você esteja passando por um período em que algo que você deseja que aconteça não está acontecendo e o tempo está caminhando e Deus fala para você assim: descanse em mim, eu estou no controle do tempo, eu estou no controle das coisas. Como é difícil descansar no tempo do Pai. Mas nós sabemos aqui que o Pai tem o melhor tempo para nós. Mas nós não sabemos aqui, porque muitas vezes a ficha ainda não caiu. Paulo está escrevendo provavelmente de Corinto, provavelmente no ano 57 depois de Cristo, para uma comunidade que ele não plantou e ele não conhece. A epístola de Paulo aos Romanos é um tratado de teologia, era a epístola queridinha dos reformadores, de Lutero, de Calvino, de John Wesley, foi uma epístola muito amada por Billy Graham também, é um dos grandes textos de todos os tempos, com certeza, e no entanto, Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia, mas que ele sabia ser uma igreja estratégica. Quando Paulo escreve para os romanos, para os cristãos que estão em Roma, ele está escrevendo para a cidade que é a capital, a megalópole do mundo antigo, e alguns historiadores vão dizer para nós que naquela época, cerca de 10 milhões de pessoas viviam em Roma e nos seus arredores. Isso, imagine, para o século I, onde não havia água potável fácil para todo mundo, onde não havia um sistema de distribuição e coleta de comida tão organizado como nós temos hoje, isso era uma quantidade absurda e inimaginável de pessoas habitando o mesmo lugar. Então Paulo sabia que essa era uma cidade estratégica e que o evangelho precisava entrar no tecido daquela sociedade para que o evangelho pudesse migrar para as bordas da Itália e da Europa. Então, interessado no sucesso do cristianismo romano, ele escreve essa epístola e ele vai tratando de vários temas bastante profundos e teológicos. Embora nós, reformados, historicamente tenhamos um grande apreço pela epístola de Paulo aos Romanos, isso não quer dizer que é uma epístola fácil de ser lida. Tá? A gente mesmo, teólogo que foi lá e estudou a epístola, a gente se pega muitas vezes ali nos capítulos 2º e 3º, no capítulo 5º, um capítulo difícil, mas basicamente o que Paulo faz nos primeiros capítulos é repassar a doutrina do pecado, a ponto de nos conduzir ao desespero do capítulo 7, quando no meados do capítulo ele diz assim: a minha experiência, Paulo falando, é que aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Quem me livrará deste corpo destinado à morte? Ele termina o capítulo 7 muito depressivo, muito pesado, muito pessimista, e então ele entra no capítulo 8. Bendito seja Deus, porque por meio de Cristo Jesus, Ele nos livrou do corpo dessa morte. E então Paulo começa a falar de todo o impacto da salvação na vida do cristão, e ele começa a falar do processo de mortificação do Espírito Santo na vida do cristão. Porque o Espírito Santo ele faz duas coisas: ele mortifica o poder do pecado sobre nós, e ele ao mesmo tempo gera em nós uma nova identidade, uma nova disposição e novos desejos. Então Paulo está conversando sobre a obra do Espírito no capítulo 8, quando em determinado momento Paulo começa a fazer uma comparação entre dois tipos sociais que eram muito comuns e muito conhecidos no tempo de Paulo. Ele diz assim: Deus não enviou ao nosso coração um espírito de escravidão, mas enviou sobre nós um espírito de adoção. Paulo está pensando aqui em algumas coisas. A primeira delas é que Paulo está se lembrando de uma espécie de uma instituição. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ele está se lembrando de uma instituição que é a escravidão do mundo antigo.
E eu queria que você me ouvisse um pouquinho sobre o que isso significa dentro do texto. Ele está dizendo assim: não foi enviado sobre nós um espírito de escravidão. Quando nós lemos esse texto, você e eu, que somos cristãos do século 21 na América Latina, nós nos lembramos dos horrores do período escravagista aqui no nosso país. Quando homens e mulheres eram arrancados à força do continente africano, muitos deles morriam nos navios negreiros e chegavam aqui sob duríssimos tratos, e às vezes nós podemos imputar ao texto essa percepção de escravidão, mas não é esse o contexto de Paulo. No século I, praticamente metade de todos os profissionais que habitavam nos grandes centros eram escravos. Em especial por quê? Porque na época de Paulo não havia pedido de falência. Se você entrava em débito com alguém e não conseguia pagar, o dispositivo social para que essa dívida fosse sanada era oferecer a si mesmo e talvez até a sua família como servos, como escravos daquele com quem você teria uma dívida. Então, os escravos, eles não eram, digamos assim, de uma classe social tão baixa no tempo de Paulo, porque haviam escravos que eram mordomos, haviam escravos que eram professores, haviam escravos que eram médicos, e haviam escravos que tinham escravos, por sua vez. Alguns escravos eram muito bem quistos pelos seus senhores, eram respeitados como profissionais do lar, e que quando esses escravos tinham a oportunidade de ir embora, eles permaneciam com um voto de fidelidade aos seus senhores. No entanto, embora o escravo fosse querido e talvez até importante para o seu senhor, ainda assim Paulo está lembrando que todo escravo, embora eles morassem com a família, eles não tinham nenhum vínculo com o pater familias, que era o pai da casa. Note que no Oriente Antigo Próximo, em todo aquele terreno ali, onde Paulo escreve também na sociedade romana, era raríssimo ver uma família que fosse composta de pai, mãe e filhos, uma família nuclear, como nós entendemos hoje. Todas as famílias eram famílias estendidas, o que quer dizer que os filhos se casavam, moravam com os pais, e os empregados também moravam dentro de casa, e os escravos também moravam dentro de casa. Então, note que o escravo ao qual Paulo está se referindo aqui, ele mora no mesmo lar que os filhos, ele transita nos mesmos espaços, ele tem o respeito do pai da casa, mas ele não tem um vínculo afetivo com o pater familias. Ele ainda é escravo, ele ainda não é filho. O que é que Paulo está dizendo? Ele está escrevendo para uma igreja que entendeu a doutrina da adoção, mas que para alguns daqueles irmãos, Deus ainda era uma espécie de um patrão. Deus ainda era uma espécie de um chefe. A doutrina havia chegado na mente, mas ainda não havia caído a ficha no coração a ponto de transformar o afeto daquelas pessoas em relação a Deus. Então eles tinham comunhão com Deus, eles estavam na igreja, mas eles não tinham ainda uma experiência profunda com a paternidade de Deus. Então Paulo diz assim: vocês não receberam um espírito de escravidão, ressaltando, entre outras coisas, que essas pessoas, elas não tinham um vínculo afetivo com Deus, assim como o escravo não tinha como pater familias, mas que também elas se consideravam importantes para Deus na medida em que faziam coisas. Porque no mundo antigo, um escravo ele tinha valor na medida do que ele fazia. Pense comigo que um escravo é como um carro na mentalidade dos antigos. Se ele leva você, se ele não quebra no caminho, se ele faz o trabalho dele, ele é um bom carro e você mantém esse carro. Mas se esse carro começa a quebrar, se esse carro começa a dar problema e muita manutenção, você faz o quê? Você troca o carro. E era assim que muitos senhores procediam com relação aos seus escravos. Quando eles performavam bem a sua função, eles tinham um lugar e eram benquistos e respeitados. Quando eles não desempenhavam bem a sua função, assim como no mundo corporativo de hoje, eles eram vendidos ou eles eram mandados embora de casa. Então Paulo está dizendo que esses cristãos, eles têm sim um relacionamento com Deus, mas não é um relacionamento ainda de pai e filho. Era uma relação de um empregado para com o seu chefe, de um escravo para com o seu senhor.
Eu não sei se na sua casa você cresceu com um porta-retratos com o lugar do pai vazio. Eu pastoreei muitas pessoas assim. Pessoas que perderam o pai, a figura paterna, num acidente brutal ou numa doença muito sofrida, ainda quando eram crianças. E eu conversei longamente com essas crianças cuja figura paterna não estava lá. Elas são crianças que têm suas características muito particulares, em especial essa lacuna paterna. Aonde deveria estar a imagem do pai existe um buraco. E quando elas tentam aplicar o seu coração na doutrina da adoção, elas têm muita dificuldade. Porque elas falam assim: pastor, como que eu posso desenvolver um relacionamento com Deus, o qual eu não vejo, se eu nunca tive um pai perto de mim, para me mostrar as coisas da vida, para me levar para a escola, para me defender do bullying dos coleguinhas? E eu ouvi essas frases muitas e muitas vezes, mas eu notei que não apenas essas crianças que perderam o pai sofrem com isso, porque pode ser que o seu pai tenha estado lá o tempo todo, mas existe uma grande diferença entre o pai estar em casa, ter chegado do trabalho e sustentar a família e pagar as contas de luz e água, e de fato entrar nesse lugar existencial de ser pai de uma criança. Muitos homens, por diversas limitações da nossa cultura, da nossa criação e de um bolo de gato muito complexo para a gente explorar aqui, imaginam que paternidade é ir trabalhar, pagar as contas, deixar comida na despensa, e esse é o papel do pai. Mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que o pai transfere para a criança muitas outras afeições simbólicas, como por exemplo, o próprio sentimento de segurança, a afirmação paternal é essencial na construção da segurança, da autoconfiança da criança, do sentimento de que ela tem valor, de que ela é amada, de que ela é aceita. E muitos pais nunca afirmaram os seus filhos, muitos pais nunca disseram para os filhos o quão valorosos eles são, o quão amados eles são, né? Eu tenho uma experiência muito próxima de mim, de um pai que ele fala bem dos seus filhos para todo mundo, na ausência dos filhos. Quando os filhos estão próximos, o filho jamais é elogiado, o filho jamais é afirmado, o filho jamais é tido como objeto do apreço do discurso do pai. Além da afirmação, nós temos a instrução ou os limites paternais. Os pais, eles infundem na criança a noção de respeito, de temor. Eles ajudam a criança a se mover dentro de limites que são razoáveis para o seu mundo infantil. O pai, ele infunde na criança uma percepção de que existe sim e de que existe não. Além disso, o pai infunde na criança uma percepção de autoconfiança de explorar o mundo. E eu gosto muito sempre de frisar o quanto instintivamente homens, mulheres e pais e mães são diferentes, até no ato de segurar a criança. Tem um aspecto simbólico aí, né? A mãe sempre segura a criança voltada para si. E Judith Viort, explorando essa questão do holding da criança, né, do segurar a criança, lembra que os pais, eles muitas vezes eles seguram a criança com as costas da criança aqui no peito, com a mão assim debaixo do bumbum, fazendo com que a criança olhe para fora, né? A mãe protege a criança fazendo: olhe para mim, eu vou estar aqui para você, eu vou sempre estar aqui. O pai quer que a criança olhe para o mundo, explore o mundo, avance para o mundo dizendo: eu estou aqui com você. O sentimento do peito do pai nas costas da criança fornece essa sensação de segurança para que a criança explore o mundo. Então, quando nós não tivemos um pai, nós somos acossados de muitos vazios. Muitos buracos ficam a ser preenchidos, muitas lacunas ficam na vida de uma criança que não teve pai. Fica o vazio da insegurança, por exemplo. Fica o vazio afetivo, a falta do afeto do pai, o buraco emocional da falta do amor e da empatia do pai, e às vezes até alguns sentimentos contraditórios, como por exemplo o rancor em relação ao pai que não quis ser pai, ao pai que se recusou a se colocar no lugar da paternidade. O fato, e aqui eu vou falar uma coisa muito clichê e muito já batida e explorada por muitos pregadores e por muitos livros, mas é um fato, que nós frequentemente
inconscientemente, nós transferimos tudo isso para a nossa relação com Deus. Nós transferimos, nós migramos essas dificuldades nas nossas relações paternais para com a nossa relação com Deus. Então, por exemplo, você pode saber que você é salvo, mas se sente distante de Deus. Você sabe que Jesus morreu por você, que você tem salvação e que a eternidade é sua, mas você não se sente próximo do Pai, não se sente acolhido do Pai, salvo, mas distante. Ou então, dependendo do tipo de pai que você teve, você pode saber que é salvo, mas tem medo de Deus. Essa figura te impinge terror e você se afasta, não por sentir que ele é indiferente a você, mas por sentir que ele é perigoso, que ele pode ser agressivo, que ele pode ser punitivo, que ele pode machucar você, que a mão grande dele pode esmagar você se ele ficar irado contra você. Ou então você pode se sentir salvo por Deus, mas sempre tentando provar para Deus que você é digna do amor dele, que você é uma boa filha, que você é um bom filho. Você não descansa no amor gracioso que foi dado, mas você sente que tem que conquistar esse amor o tempo todo. E quando você falha, você sente uma culpa terrível que inunda você, e uma voz ecoa dizendo assim: está vendo? Você não é boa o bastante. Você não é bom o bastante. O Pai está envergonhado de você. O Pai está decepcionado com você. Todas essas experiências, elas marcam e limitam a nossa relação com Deus. O resultado é que nós vivemos uma estranhada experiência, muito ambígua, de proximidade e de distanciamento. Se você é crente há muito tempo, está caminhando na igreja há muito tempo, você e eu falamos sobre Deus e lemos a Bíblia e oramos há muito tempo, mas nas horas mais agudas de dificuldade, quando nós nos ajoelhamos, paira sobre nós uma aura não de presença, não de amor, não de um afeto que está ali cuidando você, cercando você, mas paira um abandono. Um certo vazio cai sobre o quarto e você se pega sentindo que está só. A sua cabeça está municiada de teologia e sabe que Deus está presente ali, mas o seu coração não consegue sentir isso. Você se sente abandonado, você se sente um pouco assim, escanteado, jogado de lado. E muitas vezes nós temos dificuldade de interpretar esses sentimentos. Nós temos dificuldades de perceber como eles se formaram ao longo de muitos e muitos anos de relação, talvez com um pai distante, e que te abandonou afetivamente, e que não foi propriamente pai para você. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui. E talvez se eu tivesse espaço para contar para você todas as experiências que eu acumulei ao longo da minha vida de rejeição paternal, talvez você pudesse entender que, de alguma maneira, eu entendo você. E de alguma maneira eu sei quando Jesus se parece uma figura próxima, mais próxima, mas a imagem do Pai parece uma imagem distante, bem distante e indiferente. Paulo está dizendo para nós, a ficha ainda não caiu. Nós sabemos que Deus é Pai aqui. Mas se essa ficha não cair aqui no nosso coração e produzir novos afetos em relação a Deus, todo o conhecimento que nós temos da paternidade de Deus não passa de mera teologia. E eu digo para você, teologia não bastará no dia da adversidade. Não bastará. Recitar o credo não será o bastante se ele não arder no seu coração. Lembra-se do que nós conversamos umas semanas passadas? A palavra tem de estar viva em nós. A palavra tem de estar imergida na nossa alma. Nós temos que tê-la internalizado. E é justamente sobre isso que Paulo fala aqui. Paulo diz nesse texto, ao longo do versículo 13 em diante, que o Espírito Santo de Deus faz 4 coisas. Ele mostra 4 coisas que o Espírito Santo faz. Em primeiro lugar, o Espírito mortifica a nossa carne, para que nós possamos viver em santidade, no versículo 13. No versículo 14, ele fala sobre guiamento, ou ele nos dá a direção, ele nos dá, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. E a terceira coisa que Paulo diz é assim: porque Deus não enviou sobre vocês um espírito de escravidão para que você se sinta de novo numa relação utilitária com Deus, aonde você é empregado, aonde você é escravo, aonde você é súdito. Não, Deus enviou ao coração de vocês um espírito de adoção, que ora em vocês dizendo: Abba, Pai. Paulo está falando aqui sobre a comparação de duas figuras, o escravo e o filho adotado. O filho do texto não é um filho natural, que nasceu na casa do pai. Ele é um filho adotado. Como nós lemos, Deus enviou sobre vocês um espírito de adoção. A adoção, como nós sabemos, é quando uma criança que não foi gerada naturalmente por dois pais, ela é trazida para uma condição de filiação que implica em direitos legais. Paulo está falando sobre uma coisa que todo romano sabia, que era o seguinte: quando dois pais não conseguiam ter filhos, por razões inúmeras de saúde, eles podiam adotar uma criança. Aquela criança adotada, ela levava sobre si o nome do pai da família, ela era herdeira dos bens da família e ela tinha todos os direitos de um filho que tivesse nascido em casa. Então Paulo está dizendo para nós assim que nós não fomos feitos escravos, Deus nos adotou, Deus nos trouxe para Ele, colocou sobre nós o Espírito e todos nós fomos agora mergulhados numa relação íntima com o pater familias, e aí a distância entre o escravo e o filho adotado. O escravo, ele valia pelo que ele produzia para o seu senhor, mas o filho adotivo era sempre filho, não importa o que aconteceria com ele. Quantos erros ele cometesse, quantas bobagens ele fizesse, ele continuaria sempre desfrutando do seu lugar de filho, desfrutando sempre das bênçãos que os filhos de sangue também desfrutavam. E por fim, Paulo nos diz algo muito engraçado, que o Espírito Santo clama em nós dizendo: Abba, Pai. Pense comigo, quando você vai para o lugar de oração, você se ajoelha, o Espírito Santo ora conosco. Nós sabemos disso por causa de outro texto de Paulo, quando ele diz assim que o Espírito, ele ora conosco no lugar de oração com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, inclusive, ele intercede por nós. Então nós sabemos que o ato da oração não é uma coisa que nós fazemos sozinhos, nós fazemos juntos. O Espírito Santo de Deus está junto conosco. O que Paulo diz que o Espírito ora? O Espírito ora em nosso interior dizendo: Abba, Pai. E isso é muito curioso, porque essa oração, ela não é nada comum, nada comum. Se você revista toda a literatura rabínica do tempo de Jesus, você vai descobrir que nunca houve um rabino ou um escritor antigo que chamasse a Deus de Abba, Pai. Nunca houve. Joaquim Jeremias, que foi um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, do grego koiné e da arqueologia bíblica, ele diz assim: o único homem da antiguidade que ousou chamar a Deus de papai ou paizinho foi Jesus de Nazaré. E a hora em que ele faz isso é uma hora muito singular, porque é essa oração que Jesus faz no Getsêmani, vocês se lembram? Abba, Pai, se possível passe de mim esse cálice. Então é muito engraçado que o Pai envia Jesus para morrer em nosso lugar. O Filho morre em nosso lugar e nos ensina a nos relacionarmos com Deus chamando-o de Pai, como por exemplo na oração dominical: Pai nosso que está nos céus. E o Espírito Santo derramado no nosso coração quer que nós também desfrutemos de uma relação de pai e filho com Deus. Toda a Trindade trabalha para que você possa conhecer a Deus como seu Pai. Toda a Trindade coopera para que Deus possa ser conhecido no seu coração como o seu Pai. E aqui então eu quero transcorrer para o final com algumas coisas práticas. Como fazer com que finalmente a ficha caia daqui para cá? Em primeiro lugar, nós precisamos buscar conhecer o Pai. E isso para muitos de nós significa deixar de lado intencionalmente imagens equivocadas de quem Deus é.
Significa deliberadamente analisar o nosso coração, vigiar o nosso coração e fazer com que a nossa mente possa ser informada pela verdade da palavra. Quando eu vim para São José plantar a igreja aqui, foi a experiência mais terrível que eu já tive na minha vida, né? Não foi nada romântica, não foi nada fácil, em especial porque eu entrei no ministério aos 19 anos de idade e respirei, vivi, comi, bebi igreja até 2020. Em 2020 eu saí de Niterói, onde eu morava do lado da igreja, e vim para São José, e do dia para a noite eu não era pastor de ninguém, eu não tinha culto no domingo, não tinha um boletim dominical para fazer, não tinha uma ata para fazer, e eu comecei a cair num lugar muito esquisito, mas muito esquisito, de me sentir muito perdido, e como eu não conhecia absolutamente ninguém aqui, eu perguntava para Deus todos os dias: Deus, isso é muita doideira, como uma igreja vai ser plantada se eu não conheço absolutamente ninguém nessa cidade? E aí um dia eu estava caminhando com o Caleb ali na Avenida Eduardo Cury, onde tem assim uma faixa de grama verde, em frente ali ao Poliedro, em frente ali ao McDonald's, vocês devem saber onde é. E caminhando com o Caleb à noite, começou a chover, um sentimento tão triste parou sobre o meu coração. Tão triste. Porque assim como uma das minhas experiências com os meus pais, eu me senti de novo abandonado. Eu me senti de novo sem um pai que pudesse segurar minha mão. Eu me senti de novo como uma criança indefesa, tendo que lutar com algo maior do que eu, e meu pai não estava lá. E então falei disso tudo para Deus, enquanto caminhava. Falei: Deus, eu estou muito perdido, cara. Eu estou muito confuso, eu estou muito perdido dentro de mim, eu estou muito com medo. Deus, eu estou muito perdido. E Deus me deu naquele dia uma experiência daquelas que a gente guarda numa caixinha de lembrança e leva por toda a vida. Porque uma voz falou dentro do meu coração assim: você não está perdido, você caminha comigo, e quem caminha comigo jamais está perdido. Tipo assim, cara, você não sabe o caminho, mas isso não importa, eu estou aqui, eu sou o Deus do caminho. Em alguns momentos você não vai saber o caminho, você não vai saber como as coisas vão acontecer, você não vai saber como as coisas vão evoluir. Você tinha um plano, esse plano foi quebrado, você tinha um projeto, esse projeto foi destroçado, e agora você se sente sem projeto, sem plano, sem caminho, mas Deus te diz: eu sou o seu pai, eu estou com você, é isso que importa. Você tem que conhecer a mim, o Deus que conhece de todos os caminhos. É em mim que você tem que confiar, e não no trajeto, não no plano, não no projeto. Confie em mim. Naquele dia Deus me pediu: confie em mim. E eu fiz uma oração: Senhor, eu quero confiar no Senhor. Você e eu, nós precisamos sim conhecer a Deus como Pai. Isso começa aqui no intelecto, em revisar e revisar a palavra de Deus, e pedindo ao Espírito Santo que essa palavra possa entrar não apenas aqui, mas no nosso coração. Em segundo lugar, confiar em Deus. Confiar em Deus, aplicar a confiança em Deus. Órfãos decidem sozinhos porque não têm pai, mas crianças que têm pai pedem o conselho do seu pai. Órfãos não têm a quem recorrer. Crianças que não têm pai, elas não têm conselho para buscar. Mas se você tem um pai e você está diante de uma grande decisão, se você tem um pai celestial, ele ama você, então se apoie em Deus, confie em Deus, peça a opinião dele, ore, peça direção a ele. E por fim, descansar no Pai. Descansar no Pai tem a ver com aquilo que nós conversamos aqui algumas semanas passadas, que é depositar o nosso coração debaixo do cuidado do Pai, descansar nele. Eu gostaria que você pudesse se lembrar comigo de que hoje nós falamos aqui sobre a importância dessa ficha da paternidade de Deus cair aqui no solo do nosso coração.
cair aqui num lugar mais íntimo da alma, onde ela possa gerar novos afetos, onde ela possa mergulhar você dentro de uma nova relação com Deus. Mas eu queria te desafiar a pensar comigo por alguns instantes. Por alguns instantes. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É uma espécie de um governador lá do mundo, lá em cima, distante, muito próximo, né? Muito distante de você e de mim, de um patrão, de um chefe? Ou existe de fato um afeto? Ou esse Deus é de fato um pai, é um amigo, é alguém que segura a sua mão? Enquanto você não conseguir ajustar os óculos para ver a Deus como pai, o Espírito Santo ainda não terminou a obra que Ele precisa fazer em nós. Porque é o Espírito da adoção que, orando em nós, grita e clama: Abba, Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos levou de volta para casa. O Senhor nos trouxe de volta ao nosso primeiro lar por meio de Jesus Cristo. Mas, Senhor, depois de chegar em casa, o Senhor ainda continua trabalhando no nosso interior para que finalmente, nós possamos Te conhecer como o nosso Pai, nosso Abba, aquele que cuida de nós, aquele que está ao nosso lado, aquele que segura a nossa mão. Espírito Santo, a minha oração hoje, com toda a nossa comunidade aqui reunida, é para que nós possamos avançar e continuar avançando para conhecer a Deus como nosso Pai, nosso amigo, nosso fiel Senhor e Pastor. Ó Pai, nos ajuda a ver que nós não precisamos conhecer o caminho, nós não precisamos conhecer com detalhes o trajeto. Nós precisamos segurar na sua mão. Nós precisamos conhecer o Senhor como nosso Pai. Sim, Senhor. Nos lembra que Jesus na cruz do Calvário foi desconectado e que Ele clamou, abandonado pelo Senhor em última instância na cruz, para que por meio da desconexão de Jesus nós fôssemos reconectados, adotados, levados de volta para casa. Agora, ó Pai, derrama sobre o nosso coração um espírito de filiação, que nos lembra que nós temos valor, nos lembra que nós somos amados, nos lembra que o Senhor está conosco pelo caminho, nos lembra que nós já não somos mais aquilo que fazemos, aquilo que produzimos. Nós não temos mais valor apenas por aquilo que nós entregamos no final das contas, mas nós temos valor porque o Senhor nos amou em Jesus Cristo e não desistiu de nós. Então, Senhor, nos permita hoje descansar na sua paternidade, descansar no seu amor e Te conhecer como nosso Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.